Salve, salve, meu caro criador, minha querida criadora. Sejam muito bem-vindos aqui na quarta parte da nossa série Criando o MicroSAS do Zero em Comunidade. Para quem não me conhece, que está chegando aqui agora no canal, eu sou o Ravi da Silva, da comunidade Criador Digital. E juntos a gente aprende e põe em prática a criar agentes de IA, automações, no N8N, no Make ou até em Python. A gente aprende e se ajuda a criar soluções digitais para clientes, para nós mesmos, para divertir e para muitas outras coisas. Então, se você ainda não acessou a comunidade, entra no nosso grupo do WhatsApp, chega lá no Discord, vamos trocar ideia. A gente faz várias calls por semana, de vez em quando a gente fica só trocando ideia e às vezes a gente faz uma aula ao vivo também. Então, eu te convido a entrar aqui nos grupos e vamos continuar a nossa aventura. E eu vou te explicar por que é uma aventura, porque muita coisa aconteceu desde o último vídeo que eu postei. Temos a parte 1, 2 e 3, mas se você está chegando aqui agora, eu vou te explicar rapidinho o que a gente está construindo. Estamos construindo um microsas de entretenimento. E está servindo como um projeto piloto para a gente aprender mesmo a construir junto. A gente está balizando como que a gente pode colaborar junto em projetos. Nesse projeto aqui, ó, de movimento microsócio. Então, esse é o meu desejo, unir pessoas com diferentes talentos complementares para a gente poder construir coisas juntos. Então, o que a gente está construindo, na verdade? A gente está construindo esse aplicativo de entretenimento para criar histórias personalizadas. A pessoa vai colocar um pequeno parágrafo, algumas linhas, que pode ser escrito em texto ou em áudio, e a IA vai transformar isso num texto completo. A gente tem várias sequências de prompts para transformar esse pequeno parágrafo que o usuário envia em uma história cativante, uma história que tem início, meio e fim, com clímax, com conclusão, com introdução, com tudo que uma boa história deve ter. E aí, em seguida, o usuário pode criar um PDF com um e-book com essa história, por exemplo, e também baixar o áudio com uma narração profissional feita com vozes de inteligência artificial. Esse é o nosso produto teste, é o nosso produto piloto, onde que a gente está aprendendo a colaborar juntos, tá? Então, onde que a gente construiu esse aplicativo? E como que a gente está criando isso? A gente está usando um programador de inteligência artificial. Eu não sou um programador, eu não sou um desenvolvedor profissional, eu sou apenas um curioso muito ousado que entra numas aventuras dessa e, meu Deus do céu, você não sabe o quanto que eu bati a cabeça para chegar nesse momento aqui e poder compartilhar com você o que a gente construiu até agora. O que a gente está usando? Qual que é o aplicativo que a gente está usando para construir o nosso MicroSAS? Depois de testar mais de 10 programadores de IA, eu escolhi o Lovable. Inclusive, tem o link na descrição aqui se você quiser ajudar o canal e se inscrever por ele. O Lovable para mim está sendo mais simples para eu usar e o que alucina menos, o que buga menos o meu código. Mas não vem achando que é só colocar 2, 3 linhas aqui e ficar trocando com IA que você vai sair com um aplicativo pronto, não. Foram semanas batendo a cabeça com esse bichinho aqui e eu vou te... no final desse vídeo aqui eu vou te dar as dicas que vão te fazer economizar horas e horas, se não semanas de trabalho com coisas que eu aprendi quase apanhando mesmo para ele. Então, fica até o final que tem muita dica no final. Dito isso, apresentando StoryMe.life. StoryMe.life. Essa landing page aqui foi toda feita pelo Lovable, tá? Então, o que? Transforme seus pensamentos em histórias extraordinárias. Transforme suas memórias em maravilhosas histórias. Transforme suas ideias em histórias únicas. Transforme suas reflexões em histórias cativantes, né? Essa é a ideia. A gente pode transformar um pequeno texto em uma história cativante. Então, essa landing page muito simples foi feita rapidinho aqui com o Lovable. E a gente chegou num ponto que a gente estava fazendo todo o front-end aqui no Lovable. A gente já tem login com Google, tudo funcionando, pagamentos via Stripe, tudo funcionando, com várias moedas diferentes, e a gente já tem a criação das histórias já funcionando. E aí, o objetivo era lançar antes do Natal, né? E dia 23, eu vou te contar essa aventura um pouquinho mais pra frente. Pera aí. Eu vou te mostrar primeiro como que tá o aplicativo por dentro. Então, acessando a nossa conta, fazendo o login, a gente entra aqui na página de Discovery, né? Onde que a gente pode descobrir as outras histórias que outros usuários fizeram, que eles decidiram de deixar público. Então, a gente tem aqui essa pequena navegação com algumas histórias. E a gente já estava fazendo tudo funcionando através do N8N. Se você viu os vídeos 2 e 3, eu explico que tudo estava sendo feito, toda a lógica da criação das histórias estava sendo feito no N8N. Por que eu falo que estava sendo feito? Porque a gente decidiu construir tudo numa API dedicada.
criada no Lovable também. Eu vou te explicar a razão por que isso aconteceu. Mas antes de explicar a razão, eu vou te mostrar como que estava funcionando aqui, ó. A gente tem esses cardzinhos aqui bem bonitinhos e a gente tem a história. Então aqui a gente pode baixar, por exemplo, o áudio, que ele vai chegar e vai mostrar esse áudio aqui. A gente pode baixar o áudio da história. A gente pode baixar o PDF. Então, o PDF está sendo criado automaticamente aqui com o texto. A gente colocou o texto grandão porque a gente imagina que a maioria das pessoas vão assistir, vão ver isso aqui no celular. Então, ficaria mais ou menos desse tamanho assim. Então, a gente colocou o texto grandão com a imagem de capa no início, o título e o subtítulo. Também tudo isso aqui no N8N. E aí, futuramente, a gente quer adicionar a funcionalidade de vídeos também. Vídeos curtos ou vídeos longos, ainda temos que decidir. E aqui, a possibilidade de compartilhar o link da história, né? Cada história vai ter um link e aí a pessoa vai ter aqui o perfil dela. A gente tem aqui, então, uma seleção de linguagens, de línguas. A gente tem Discovery, a gente tem o botão mais. A gente tem aqui em cima os créditos, que esses créditos aqui, ó, a gente pode comprar diretamente com o Stripe. Por que que eu gosto tanto do Lovable, né? O Lovable é isso aqui, ele funciona assim. Eu vou escrevendo aqui, ó, por exemplo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu posso vir, selecionar aqui e falar assim, é, então, eu selecionei esse componente aqui, que é o botão, e eu falei, coloque um efeito de vidro com uma animação, por exemplo, né? Eu vou te mostrar no final como exatamente eu estou fazendo essas modificações. Isso aqui é uma modificação muito simples, que a gente está fazendo só como demonstração. Mas quando eu quero fazer modificações mais robustas, eu estudo primeiro a modificação que eu quero fazer e depois eu peço para ele, tá? E eu vou te falar exatamente como que eu faço isso. Mas é só para te mostrar como que funciona. E por que que eu gosto tanto do Lovable? Porque ele tem integração, primeiro, direta com o Supabase. E o Supabase, ele não é um banco de dados qualquer. Ele é um banco de dados no-code, SQL. Então é bem padrão, assim, que muitas pessoas sabem utilizar essa tecnologia, inclusive. Além disso, ele tem algumas funções que eu acho geniais, que são as Edge Functions, que permite fazer umas pequenas funções como se fosse uma API, né? E ele tem também um banco de dados vetorial, que é possível colocar um banco de dados vetorial. Ele lhe dá automaticamente com a autenticação, tanto do Google, quanto da Apple, quanto do Twitter, quanto de Twitter não, X, né? Quanto todas as autenticações mais famosas aí, ele consegue se virar. Ele tem outras. Ó, ele modificou um pouquinho o botão, não estava assim antes, tá vendo? Ó? Ele colocou um pequeno efeito assim, ele dá uma clareada e coloca um glow em volta. Não era exatamente o que eu estava imaginando, mas eu posso continuar trocando ideia aqui, e eu posso pedir para ele continuar transformando, tá? Voltando no Lovable aqui, ele tem uma integração direta com o GitHub. Então, todo o código, a gente não é como os outros, que você vai vendo o código e você tem um acesso ao código direto. O código você vai ver pelo GitHub. Então, por exemplo, o nosso código aqui, desse front-end aqui, ele está aqui nessa página do GitHub. E aí, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem aqui todo o código e a gente pode acompanhar, tá? E eu vou te mostrar um jeito que eu acompanho o código e tem um contexto do código usando outra IDE, que no caso eu vou até falar aqui agora, que é o Windsurf. Então aqui eu posso acompanhar, né, como está sincronizado com o GitHub, eu posso acompanhar todas as modificações que eu faço no Lovable, eu acompanho aqui. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem todas as atualizações que o Lovable faz. Então, a cada vez que eu faço uma modificação aqui nesse código, eu posso ver tanto no GitHub quanto no Windsurf. Poderia ser no Cursor, poderia ser no VS Code Studio também, mas eu estou mais adaptado com o Windsurf. Então, o que acontece? Eu vejo aqui o que está acontecendo. E aqui, por exemplo, essas rosinhas aqui não foram sincronizadas ainda. Então, eu posso vir aqui e sincronizar, e ele vai sincronizar o código, beleza? Mas isso aqui eu vou falar mais no final, como que eu estou utilizando melhor ainda esse Windsurf. O que acontece? A gente parou no Stripe, né? Que eu estava mostrando para você que está funcionando essas compra de créditos no Stripe. Quando eu compro créditos aqui, minha carteira, vamos dizer assim, da Story Me Life, vai sendo creditada com os créditos. E quando eu crio histórias, principalmente o áudio, eu gasto créditos. Né? O áudio custa mais caro, o texto custa baratinho, o PDF custa entre os dois, e assim sucessivamente. O vídeo vai custar um pouquinho mais caro que o áudio e a gente faz dinheiro assim. Esse é o objetivo desse aplicativo, é fazer uma graninha, aprender e se divertir também, obviamente. E aí eu tenho aqui a minha página também, todas as histórias que eu criei, e tem algumas configurações bem simples, onde eu posso mudar meu nome, isso aqui vai evoluir, eu vou poder mudar a minha foto de perfil também e outras coisas assim. Mas por enquanto, a gente está aqui. O que nos interessa é
ver como é que funciona a criação das histórias. Então eu vou te mostrar como que tá agora. E aí eu posso ou escrever, né? Tem um mínimo de 50 caracteres, tá vendo? Eu tô escrevendo e tá aumentando os caracteres. Ou eu posso mandar um áudio. Então eu vou mandar um áudio aqui para contar uma história. Eu quero contar uma história de um. Eu quero contar a história de um lobo e de um cordeiro que se encontram na pirâmide do Egito. E eles vivem uma aventura muito grande ao longo do rio Nilo. Da onde que eu tirei essa história aqui? Beleza. Eu coloquei, ele transformou meu áudio em texto. Agora, o nosso back-end, ele recebe essa primeira mensagem e cria três perguntas. Três perguntas para tentar extrair mais informações sobre aquela história, para a gente ter uma história mais rica em detalhes, principalmente para o usuário no final ele escutar a história, ler a história e se sentir conectado emocionalmente com ela. A gente estava tentando fazer de uma vez só, mas os resultados finais davam assim, que a pessoa queria recomeçar de novo a história e isso causava frustração. Então, como que eles sentiram a se encontrar? Eles não se conheciam, eles se estranharam muito no início, mas eles formaram uma amizade muito bonita. E aí a gente passa a prova, passa para a próxima pergunta. O que a gente tem que melhorar esse design aqui, mas tá tudo bem. A gente, eu quero só mostrar a funcionalidade. A gente ainda está em construção, tá? Pega leve aqui comigo, galera do design. O que estava acontecendo ao redor deles enquanto a aventura se. Então, estavam na época que estava numa transição de faraós e estava rolando quase que uma guerra civil. Então, não estava fácil a situação para eles, não. Beleza? A gente chega aqui, faz a última pergunta. De que forma essa aventura. Ah, vai ter uma opção de pular, sabe? Aqui eu adicionei essa opção de voltar, né? E vai ter uma opção de pular a pergunta. Se a pessoa não quiser responder três perguntas, tá tudo bem, né? Como que. De que forma essa aventura alterou a relação entre o lobo e o cordeiro? Então, o lobo e o cordeiro, normalmente, eles. Não, o lobo come o cordeiro. Mas como eles viveram essa experiência tão forte, eles acabaram criando uma amizade tão forte que eles passam através disso. E o lobo nunca teve vontade de comer o cordeiro depois dessa história acontecer. Sei lá. Gente, eu tô gravando o vídeo aqui, eu tô mais focado em mostrar pra vocês, viu? Não é de criar história, não. Mas é isso. Então, eu aprovo, eu faço as três partes, e aqui agora eu posso revisar a história, né? Ó, o tipo de história é aventura, mas eu posso mudar aqui, eu posso colocar romântica, né? Aí eu tenho que clicar em salvar aqui, ok? O tom emocional, né? O lugar onde que isso acontece, o personagem principal, os personagens extras, né? Os eventos principais e a sinopse. Então, uma vez que eu aprovei, gostei disso, se eu não quiser, eu posso modificar aqui, né? Modificar o que eu quiser nessas informações iniciais. Eu vou aprovar essa sinopse e esses detalhes, né? Review Story Details. E aí eu coloco em criar, eu clico em criar. E aqui fica girando aqui até a gente ser direcionado para a página onde a nossa história está sendo criada. E aí agora ela está sendo criada lá no background. E demora de 1 a 2 minutos, tá? Uma vez que for criada, ela vai aparecer aqui nas histórias, na verdade, nas histórias da pessoa, e a pessoa pode escolher de colocar visível ou não. História foi gerada. Ó, amizade entre lobos. Por enquanto, não tem imagem, porque a imagem chega depois. E aí a nossa história já foi criada. Tá vendo? O texto, pelo menos, já foi criado. Então, eu posso clicar aqui em criar o áudio, que não está funcionando esse endpoint no momento. Eu posso clicar em criar o áudio, criar o PDF, deletar a história, criar o vídeo que vai ser futuramente, ou compartilhar. Beleza? Então é isso. Por enquanto está assim. E como que estava funcionando isso? Essas exatas funcionalidades, com um design um pouco mais feio na época, assim, porque a gente está falando aqui, ó, 16 de janeiro. Dia 23 de janeiro, faltando um dia para o lançamento, onde que eu queria lançar isso pelo menos internamente. Eu queria lançar os 3 primeiros vídeos, né? Eu queria fazer um pré-lançamento dentro da comunidade, sabe? Porque a gente está criando esse aplicativo, na verdade, para o mercado gringo. Fez tudo em inglês e tudo. Então, eu não ligo de compartilhar aqui os desenvolvimentos, principalmente que é um aplicativo feito para a gente aprender, né? Para a gente se desenvolver, aprender inclusive a criar mini equipes e trabalhar em conjunto. E também eu estou aprendendo muito, mas muito menos mesmo. Mas aí, o que aconteceu? Eu estava lá de férias e eu estava tentando conciliar o meu trabalho, né? As reuniões com clientes, gravar aulas, reuniões com a comunidade, um tanto de coisa, conciliar com as férias e não estava dando certo, porque eu pensei,
Vou passar 3 semanas de férias. Uma semana e meia eu vou trabalhar e nas outras uma semana e meia eu vou curtir. Não deu. Não deu pra fazer nenhum nem outro, porque eu ficava entre os dois e eu não tava conseguindo, e eu não tava em casa, eu tava na casa do meu irmão, então tinha muitas coisas acontecendo, menino chorando, menino gritando, menino brincando. E aí chegou no dia 23, eu tava fazendo um teste, tava tudo funcionando no N8N. Só que a gente tava tendo um problema que o áudio tava sendo muito longo, muito lento para ser gerado com o N8N. E aí eu falei, quer saber? Eu vou testar 3 áudios de uma vez para testar se várias pessoas estiverem testando ao mesmo tempo, utilizando ao mesmo tempo nosso aplicativo. Eu quero testar para ver se o sistema aguenta, né? E aí eu fui lá e abri 3 abas e testei 3 áudios ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, a minha família tava me chamando para ir pro cinema e tudo, vambora, vambora, então aquela loucura, assim, todo mundo chamando, vamos, Ravi, sai dessa tela, desgruda. E aí foi, ai, 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 puf, eu apertei em testar. Meu, meu N8N caiu, cara. Meu N8N sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu clicava no N8N, ele voltava para a tela de criar uma conta. Eu perdi todos os meus fluxos. Eu tinha feito alguns backups, mas não tudo, né? Então, eu fiquei desesperado. Na hora que eu olhei assim, eu fiquei olhando para a tela, fiquei assim, não acredito que isso está acontecendo. Cara, tipo, um dia antes da gente fazer o lançamento, ainda bem que caiu um dia antes do lançamento, porque aí eu ia passar menos vergonha, né? Eu passei menos vergonha, eu me poupei disso, né? Fazendo esses testes aqui. Então, no final das contas, ainda bem que caiu, ainda bem que não funcionou, porque teria caído de qualquer forma com os usuários utilizando, mesmo que seja fase de teste ali só para a galera do grupo, da Criadores Digitais, né? Então, beleza, caiu, eu perdi, eu fiquei desesperado, eu fiquei assim, fiquei 24 horas assim, nem acreditando o que estava acontecendo. Dia seguinte era Natal, e aí depois eu falei, ah, quer saber? Não tem como. Eu pedi desculpa pra galera assim, eu falei, galera, eu não sei o que fazer agora, eu tô sem chão. Eu não sei como lidar com isso. Eu tentei recuperar o backup também, não funcionou direito, não recuperei tudo, então teria que fazer todo um retrabalho de novo. Eu falei, N8N não vai dar. Inclusive, tem essa história de que, utilizando o N8N, né, você não pode criar um aplicativo 100% baseado em N8N, por causa da licença. Você pode, mas você tem que pagar a licença. Enfim, beleza, caiu. Passou-se 24 horas, eu recuperei meus ânimos, passei um belo Natal com a família. Depois do Natal, eu dei uma desconectada do grupo, eu falei com o grupo, galera, eu preciso focar aqui na família. A família até fez uma intervenção comigo, intervention aqui, Ravi, foca na família agora, é o seu momento do ano, a gente tá viajando, vamos, vamos ficar mais em família. Aí eu desconectei e falei, quando eu voltar para casa, eu vou voltar a desenvolver isso. Então, voltando para casa, mais tranquilo, eu comecei a fazer um brainstorming com o Claude e o ChatGPT para ver como que eu faria isso de forma mais robusta. E aí eu descobri que eu teria que fazer isso, criar uma API dedicada para isso, uma API para conseguir fazer esses processos, né, essas sequências de prompts. E aí foi o que eu decidi fazer. E aí eu peguei e entrei numa jornada solitária mesmo, né? Os prompts já estavam todas feitas, todos feitos, inclusive muito obrigado Maxwell e todo mundo que participou também, mas principalmente Maxwell, que dedicou muito tempo comigo ali na criação dos prompts. Muito obrigado, Edson, também, que dedicou muito tempo também na gestão, criar as redes sociais, né? Se você for ver, a gente tem aqui nossas redes sociais que já existem e tudo. A gente tem também um planejamento de lançamento que está sendo feito. A gente tem toda uma planilha de custos, né? Custos operacionais, tudo que a gente investiu para poder criar esse aplicativo. Então, agradeço demais, Jesué, também, que foi o criador dessa ideia, que a gente teve essa ideia juntos durante a live lá, que eu falo no episódio número 1. Agradeço ao Thiago também, que dedicou tanto. Ele fez o esboço inicial, ó, isso aqui foi ele que fez, a logomarca foi ele que fez, né? E todos os outros membros também, eu vou deixar o nome das pessoas que mais participaram também, né? O Natan também, muito presente. Agradeço a todos que estão participando aí, ali no Discord junto comigo. Mas aí eu entrei nessa jornada mais solo mesmo, e o Lovable, trocando ideia. E o Cláudio. Então, o que que eu fiz? Eu decidi criar uma API dedicada para o nosso projeto e não utilizar mais nada de N8N para esse projeto. Aqui a gente pode ver um pouco o nosso README, né? A gente tem uma API para processar as perguntas, criar uma sinopse para ser aprovada, criar uma história e depois criar as assets, né? Que são imagens, PDFs, áudios, vídeos, etc e tal.
Então, para isso, eu tive que me organizar muito. Eu tive que criar uma documentação muito robusta, né? Eu tive que criar toda essa documentação aqui para explicar exatamente, e isso aqui foi sendo criado aos poucos. E mais para frente eu vou explicar exatamente qual a importância disso aqui, como criar isso aqui, tá? Então isso aqui é o nosso README, mas a gente tem outras documentações também. Como é que eu fiz? Eu criei 2 agentes no cloud, onde eu coloquei todo o desenvolvimento, né? A gente tem a documentação do front-end, a gente tem a documentação do back-end, e aí a gente tem também as instruções para ligar, para fazer essa conexão entre o back-end e o front-end. Isso aqui tudo foi feito com muito bate e volta aqui, com algumas conversas aqui, e a gente foi criando esses documentos para depois começar a programar. E aí eu também fiz o nosso eu fiz um outro agente também, um projeto aqui no cloud, que onde eu coloquei todos os prompts, porque o segredo disso aqui são os prompts, né? A gente tem o primeiro prompt, que cria as questões. O segundo prompt, que cria a sinopse. Depois, o outro prompt, que cria um sumário, né, com 4 partes. E depois a gente tem expande parte 1, expande parte 2, expande parte 3, expande parte 4, e depois gerar o título. E aí a gente tem também os prompts de gerar imagem. Então aqui eu criei um agente especializado para me ajudar a criar esses prompts. E aí eu comecei a desenvolver. Então eu abri e comecei a criar a API do Stormy Life. Isso aqui é só documentação. Se eu quiser convidar mais desenvolvedores, já tem uma documentação super completa. Mas principalmente, quando eu quero fazer uma modificação, eu falo com ele, olha na documentação, olha no README. Eu falo por Lovable, olhar, né? Então ele tem uma noção de como que funciona. Por exemplo, quais são os endpoints que são disponíveis aqui? O post gerar questões. O que ele espera? Ele espera um Story ID e espera a mensagem 1, que é aquela primeira mensagem que eu mandei. E aí, qual que é a resposta dele? Ele vai responder com o Story ID também, para a gente identificar o que é que. Ele vai identificar qual que é a linguagem e qual que é a região também, né? Por exemplo, se for português de Portugal, se for português do Brasil, ele vai identificar e vai identificar também com o código. Isso tudo é salvo aqui no Supabase, né? Então a gente tem mensagem 1, tudo isso aqui, né? A gente já viu a última vez, tudo isso aqui é salvo no Supabase. Então a gente também aqui tem algumas tabelas, né? As tabelas de crédito e as tabelas de profiles e também uma tabela de app settings, tá bom? Então, basicamente é isso que acontece. Aí a gente tem também os outros endpoints. O que que ele espera? Uma entrada com 3 perguntas, 3 respostas, a mensagem original e ele vai devolver aquela, aqueles detalhes, né, que a gente tem que aprovar, que é o tipo da história, o tom emocional, né, os personagens principais, personagens secundários, etc e tal, e a gente vai aprovar. E uma vez que a gente aprova, ele vai lá e passa pro próximo, que é o Generate Story. E aí, galera, tipo assim, como eu falei, eu sou iniciante, mas eu tô aprendendo muito com a IA na prática. Toda interação aqui que eu faço com ela é uma chance de eu aprender. E eu sou genuinamente curioso. Para a pessoa fazer isso, ela tem que ser muito curiosa e ela tem que ter muita força de vontade de encontrar um erro e tentar resolver esse erro, encontrar um erro e tentar resolver esse erro. Se não tiver essa resiliência, não adianta nem começar. Não adianta nem colocar algumas linhas aqui e achar que vai sair um aplicativo todo pronto, né? Porque o aplicativo quebra mesmo, sabe? Então o que que acontece? Tenho esse outro projeto do Supabase que é para o back-end. Então aqui eu tenho todos os prompts. E assim eu consigo modificar os prompts muito facilmente aqui, né? No Supabase, consigo criar várias versões dos prompts também e fazer testes, né, com diferentes prompts e ver também como que o usuário reage a esses diferentes testes. Então eu decidi colocar os prompts aqui no Supabase. Então a API ela puxa o prompt do Supabase e faz uma requisição para a OpenAI e devolve a resposta e manda de volta para o front-end, onde que aí aparece no front-end. O usuário passa para a próxima etapa, a gente puxa o system prompt e o user prompt aqui, né? A gente tem as variáveis também dentro dos prompts, e a gente tem também, o que eu mais quebrei a cabeça foi o output format e o response format, que é aquele formato estruturado que a OpenAI ela consegue nos entregar. Então a gente tem, por exemplo, com uma chamada de API, eu consigo recuperar diversos tipos. Por exemplo, com uma chamada de API, eu posso puxar o emotional tone, né, o setting, os personagens. É isso que me permite eu separar esses dados de forma muito, muito fácil.
Porque normalmente fica lá, e a IA vai responder o quê? Em Markdown e tudo. Ou então você pede para ela responder em JSON, só que cada vez o JSON é diferente. Desse jeito, ela sempre vai responder daquele jeito, né? E o que que é? Required. Ela não pode devolver nenhum desses campos aqui vazios. Então, isso aqui é o resumo do resumo de como que eu fiz. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente na prática como que eu usei 6 agentes diferentes. Como que eu usei para construir isso mesmo. E como que eu tô daqui para frente cada vez mais fazendo dessa forma. Um dos agentes é esse aqui. É o que me fez, é o que me ajudou a fazer o brainstorming. Esses dois, né? Esse aqui dos prompts, que me ajudou a criar, a otimizar os prompts. Por exemplo, esse aqui é um prompt que o Maxwell fez. E aí, o prompt que está otimizado agora com a IA é esse prompt aqui. Uma parte. Aquele mesmo prompt virou isso aqui, que é um prompt em formato JSON, que é onde a gente coloca de uma forma estruturada e melhora muito os resultados e a consistência dos resultados. Então, a IA consegue ler melhor o JSON estruturado. Então, foi para isso que serviu esse agentezinho aqui dos prompts. O outro agente aqui serviu para a gente fazer o planejamento, brainstorming, de pré-planejar. Tem esse outro, e aí, principalmente, criar as instruções para o front-end coder e as instruções para o back-end coder. Porque aqui, na nossa Lovable, por exemplo, a gente pode colocar um knowledge, que é um system prompt, né? No cursor seria cursor rules, né? No windsurf são windsurf rules, né? Então a gente tem aqui as instruções personalizadas para esse agente aqui que está criando o back-end. A gente tem uma outra instrução personalizada que foi criada pelo Cloud, que é para o front-end. Então, você é o front-end coder do Story Me Life Platform, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Todas as diretrizes para eles, inclusive algumas coisas que eu precisava que ele soubesse desde o início, são os endpoints ali, para ele não esquecer de como que funciona a nossa API, né? Isso aqui é só um detalhe. Eu tô fazendo assim, eu tenho certeza que daqui umas 2 semanas ou um mês eu já vou estar fazendo de uma forma ainda melhor, né? E pode ser que vocês estejam fazendo aí melhor ainda que eu. Então, compartilha nos comentários aí o ouro, galera, aqui. Ou então, lá na comunidade, lá no Discord, entra lá no Discord e troca ideia com a gente. Então, esse aqui, isso aqui, a cada vez, por exemplo, que eu faço uma modificação, eu faço um log, por exemplo. Né? A gente começou dia 5 de dezembro, o primeiro log que eu fiz foi dia 5 de dezembro, e aí a gente tem um log, e a gente tem outro log aqui, quer ver? E a gente tem outro log que eu fiz há 15 dias atrás, né? Do dia 15 ao dia 1º. Agora já passou 15 dias, eu vou fazer outro log. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, olha, olha que legal o ouro. Eu venho aqui e vou nos commits. Commits é cada modificação que eu faço lá no Lovable, ele cria um commit novo. E aí eu venho aqui, ainda por enquanto eu estou fazendo isso manualmente, eu venho e copio, colo, copio, colo, copio, colo lá no Cloud e falo assim, agora faz um log do dia 2 de janeiro ao dia 16 de janeiro, por exemplo, né? E aí, o que acontece? O nosso master agente aqui, que está sabendo de tudo que está acontecendo no projeto, né? No back-end, no front-end, ele sabe o que está acontecendo, porque eu vou alimentando ele nesse knowledge aqui, nessa memória que ele tem aqui. Então, eu vou colocar um novo log para ele entender que a gente está evoluindo, né? E é muito legal, porque quando eu criei esse log aqui, ele falou assim: Ah, eu entendo que agora você desistiu de usar o N8N e está criando uma própria API, né? Então ele já sabe que a gente saiu do N8N e está usando a própria API. E na próxima versão, ele vai saber quais são as modificações, porque a gente falou com ele o que, que a gente está modificando. Beleza? E aí, eu criei os front-end coder e back-end coder, que eu coloquei nas instruções personalizadas do Lovable. Só que, como eu não sou programador, às vezes eu não sei o que, que tem que mudar aqui. Né? Eu estou tendo cada vez mais noção, mas eu não sei exatamente tudo o que está acontecendo. Por mais que eu olho no código e tudo. E um detalhe, um parênteses aqui. Chega um momento ali, depois de uns 8 dias seguidos, programando, programando, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Eu fiz igual aquela cena do Matrix, quando o Neo vê o código dentro da Matrix. Eu comecei a entender o código, eu comecei a ler os componentes React e o TypeScript ali, e eu comecei a ver, isso significa isso. Então, tipo assim, no início eu não estava entendendo nada, era só letrinha branca num fundo preto. Mas depois eu comecei a ver o código como algo que eu entendia. E aí eu comecei a entender os programadores, assim, é muito legal. Eu ainda estou iniciante, mas
essa sensação de realmente entender o que está acontecendo é impagável, assim, para mim. Foi muito legal. Mas como eu não tenho 100% a mãe, eu não sou profissional ainda, o que que eu fiz? Eu fiz um assistente para o Lovable. Então eu abri o Windsurf aqui, eu sincronizei com o projeto aqui e criei o Back-end Assistant. Então, esse aqui é o System Prompt para o meu assistente. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é sempre olhar toda a codebase e criar instruções com passo a passo, com o output desejado, melhores práticas, que implementar, como implementar tecnicamente, pensar nas considerações de segurança e também de como lidar com os erros. Então, o objetivo aqui é, eu pergunto para ele, ó, tô com tal problema, como que eu devo lidar com esse problema? Ele vai lá e analisa o problema e cria um passo a passo para resolver esse problema. Aí eu venho aqui, copio esse passo a passo aqui e mando para o Lovable, para ele criar esse passo a passo. Por que que eu fiz isso? Porque até então, essa funcionalidade lançou alguns dias atrás, não tinha a funcionalidade de chat only, que é só conversar com o Lovable. E acabou que eu estava gastando bastante crédito aqui criando essa solução. Então, para não gastar todo o crédito em, tipo assim, eu ter que ficar perguntando o que que tem que mudar e acabar que ele mudar coisas antes de eu realmente é, autorizar ele a mudar, por exemplo, tava bagunçando tudo. Eu tive que voltar, tive que fazer backup, tive que voltar num ponto que estava funcionando, porque estava tudo funcionando perfeitamente. Aí do nada ele faz uma. Porque eu perguntei uma coisa, eu fiz um prompt errado, né? Pela minha ignorância, eu fiz um prompt errado, e aí ele vai lá e faz tudo errado de novo. Ou então, às vezes, não é nem ignorância minha mesmo. Ele realmente pode alucinar e pode criar uma pasta que não deve, e colocar uma vírgula onde não pode. Então quebra tudo. E aí o que acontece? Quando eu comecei a usar o Windsurf para poder entender qual que é o problema, o que está acontecendo, e aí depois mandar para ele aqui o passo a passo. E aí uma outra coisa que me ajudou muito é um documento que está lá no nosso Discord também. Se me pedir lá no grupo do WhatsApp, eu mando de novo também, mas está salvo no grupo do Discord. É os Lovable Prompts, né? Esses prompts aqui, eles ajudam demais. Por exemplo, quando você tem um erro, eu pego e copio esse negócio aqui, ó. Quando você já tentou consertar um erro, quando você já tentou debugar e ele não conseguiu, aí você fala assim, ó, o mesmo erro persiste. Não faça nenhuma modificação no código. Faça apenas uma investigação e tente achar a exata causa na raiz, né? Aí não deu certo, você vai para o level 2. Não deu certo, vai para o level 3. Não deu certo, vai para o level 4, 5, né? E então, isso aqui ajudou demais, né? E aí, outras também. Outra coisa que ajudou também, que eu fiquei impressionado, é esse encouragement. Quando o erro ainda persiste, você vai lá e fala, olha, Lovell, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu realmente estou gostando muito da precisão que você está fazendo, as suas tarefas, etc e tal. Mas tá continuando o erro aqui. Pega toda a sua brilhância, toda, né, que brilliance, né? Pega toda a sua genialidade e analisa e conserta esse erro, pelo amor de Deus, né? Então foi isso, né? E aí tem outras coisas aqui, refactoring, né? Que é quando um arquivo do código fica muito comprido, a IA não consegue ler. O Windsurf, pelo menos, ele consegue ler de 50 em 50 linhas, mais ou menos. Então, se um arquivo tem 100 linhas, ele tem que ler duas vezes ele para entender. Ler de 1 a 50, de 51 a 100, né? Então, quando o arquivo está ficando com mais de 50 linhas, o Lovable ele vai lá e nos pergunta: você quer fazer o refactoring, que é, ou seja, pegar aquele componente, aquele arquivo e dividir em diferentes arquivos que vão ser conectados uns entre os outros para poder ser mais legível pela IA e também uma boa prática também no desenvolvimento, pelo que eu entendi, pelo que ele me explicou até agora, né? E é isso. Otimizar para mobile, para poder também a gente fazer um debugging. Isso aqui é legal. Ó. Crie um file explainer.md. Isso aqui eu pedi para o Cursor fazer, por exemplo. A gente tem o file explainer aqui, quer ver? File explainer MD. Então ele explica, quando a gente está com um erro específico, ele explica exatamente todos os códigos e as dependências que um código tem do outro, que uma página tem da outra, né? O que que aquele arquivo precisa para rodar, né? Se tiver faltando alguma conexão, não vai rodar, vai dar bug, né? Então, beleza, assim, tentando explicar de uma forma assim bem simplificada, né? Então a gente tem alguns file explainers aqui que eu pedi para ele fazer.
para a gente poder entender melhor, para ele mesmo poder entender melhor o que está acontecendo nesse código. Porque chega um momento que fica grande o código. Então ele não consegue ler tudo de uma vez e ter o contexto. Então a gente tem que trabalhar parte por parte. Isso é uma das discussões que a gente tem lá no nosso grupo, né? Tanto no Discord quanto no WhatsApp. Muitos membros aqui no nosso grupo trazem sacadas assim muito legais. Eu aprendo muito com vocês, inclusive eu agradeço demais. Todo mundo compartilha o seu conhecimento ali. E é uma coisa que está em constante evolução, né? Cada um prefere um. Tem gente que prefere o Cursor, tem gente que prefere o Wader, tem gente que prefere o Windsurf. Eu prefiro o Lovable, né? Mas e vai mudando. Foi o que eu falei hoje no grupo, né? Hoje pode ser esse o seu preferido. Daqui a um mês pode ter outro muito melhor. Então a gente tem que sempre testar. Eu já testei muitos, né? E tô gostando do Lovable. Por quê? Justamente por essa questão de ter as integrações nativas, tanto com o Stripe, porque quem já tentou fazer a integração com o Stripe sabe a dor de cabeça que é, mesmo sem IA ou com IA é dor de cabeça, e também tem a autenticação. Fazer uma autenticação no Google não é tão fácil assim. E ele já tem isso aqui pré-construído graças ao Supabase, né? O Supabase que salva aí o Lovable, não é muito Lovable, né? Assim, é o Supabase que tem essa integração nativa também com o próprio Google Login. Então é isso. Eu criei dois agentes para programar aqui no Lovable, um do front-end, um do back-end. Dois assistentes, né? Um assistente para o back-end e outro assistente para o front-end, que estão ali no cursor. E criei mais dois agentes planejadores, né? Então a gente tem o planejador, o assistente e o programador. No total são seis, porque três para o front-end, três para o back-end. Olha só. E aí, quem sabe no futuro a gente consegue conectar e que eles conversem entre si, independentemente da minha ação, né? Eles consigam resolver os problemas entre eles. Mas por enquanto está funcionando dessa forma. Eu conecto entre eles, eu mando, eu aviso, olha, eu estou trabalhando com um assistente aqui, ele vai te mandar um prompt, e aí ele fica esperando, e aí eu fico deixando eles conversarem entre si. Me fala o que você achou. Por enquanto, eu dei só um panorama de como eu tenho feito, sabe? Mas no próximo vídeo eu vou destrinchar. Eu vou destrinchar mesmo essa técnica de como que eu estou fazendo e vou mostrar na prática também a gente desenvolvendo uma nova funcionalidade aqui dentro do aplicativo Story Me Life. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Ó, só corajoso que entra nesse mundo, só corajoso que fica até o final de um vídeo desse para pegar e aprender o máximo possível. Eu aprendo mesmo muito com o YouTube, então eu estou aqui apenas retribuindo e agradeço se você colocar seu comentário criticando ou me dando dicas, principalmente, como que eu posso melhorar, como que eu posso é, fazer de uma forma mais profissional mesmo, né? Porque tudo que eu sei até hoje foi a IA que me ensinou e as trocas também que a gente tem no grupo Criadores Digitais. Eu agradeço, nos vemos até a próxima.